Havendo número legal e invocando a Deus pela grandeza da pátria e a paz entre os homens, dou por aberta a sessão. Convido o nobre vereador, Dr. Edson da Creatinina, para proceder à leitura da ata da sessão anterior. Ata da 78ª sessão ordinária, em 20 de setembro de 2011. Presidência dos senhores vereadores Jorge Felipe, presidente, Ivanir de Mello, tio Carlos e doutor Eduardo Moura, todos a convite. Às 14 horas, com a presença dos senhores vereadores Tânia Bastos, Jorge Pereira, doutor Gilberto, Chiquinho Brazão, tio Carlos, doutor Jorge Manaia, Eider Dantas, Sônia Rabelo, doutor Eduardo Moura, Ivanir de Mello, doutor Edson da Creatinina, Paulo Pinheiro e Tereza Berger, 13, assume a presidência o senhor vereador Ivanir de Mello e ocupa o lugar de secretário o senhor vereador doutor Eduardo Moura, ambos a convite. Encerra-se a sessão às 17h03. Aprovada a ata, passa-se ao grande expediente. O primeiro orador inscrito é o nobre vereador Dr. Edson da Creatinina, que dispõe de 10 minutos. Senhor presidente Ivanir de Mello, senhoras vereadores, senhores vereadores, assessores e assessoras, público nas galerias, telespectadores da TV Câmara, demais presentes no plenário, jornalistas e demais presentes dos seus gabinetes. Amanhã, dia 22 de setembro, comemoramos o Dia Mundial Sem Carro. Uma celebração de alcance mundial organizada pelas cidades que buscam diminuir o estresse, barulho e poluição causada pelos veículos. A data coincide com a realização da Semana Europeia da Mobilidade, de conscientização da sociedade e dos governos sobre a importância do uso do transporte público, bicicleta e caminhada como alternativa ao uso do automóvel. Este ano, no Rio, a campanha teve aporte da Federação das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado. Para incentivar o uso dos ônibus na data de amanhã, a FETransport anunciou a distribuição do Rio Car Bônus para os primeiros 5.000 proprietários que cadastrassem o documento do seu carro pela internet, como uma declaração de adesão e o compromisso de deixar o veículo em casa. Corremos o risco até de um colapso no sistema, pois pode estar subestimado para receber um montante de mais de 5.000 passageiros nesse dia. Na verdade, quando eu soube dessa promoção, para contribuir com o Dia Mundial Sem Carro, eu tentei me cadastrar no primeiro dia e, no final do dia, já não havia mais senhas para a entrega do Rio Car. Então, a promoção realmente foi um sucesso. Também será proibido estacionar em inúmeras ruas do centro durante 24 horas, segundo uma portaria municipal, exceto para veículos utilizados em operações de socorro e nas emergências. Diariamente circulam no Rio 2 milhões de automóveis que poluem, entopem as vias públicas, causam estresse e ocupam nossas calçadas, além de serem responsáveis pelas mortes de mais de 300 pessoas no período de janeiro a junho desse ano. O carro é o segundo maior vilão do aquecimento global. Só perde para a pecuária, cujo lançamento de gás metano na atmosfera é mais representativa e mais poderosa que o dióxido de carbono lançado pelos veículos movidos a combustível fóssil. Pode parecer absurda a afirmação, mas a escolha por utilizarmos tanto o automóvel foi parte de uma definição política e nos damos conta da falta de visão que aconteceu no passado, pois agora parece que não vamos mais conseguir tornar o sistema sustentável para o planeta. Fazer do nosso carro um meio de transporte solidário ficou provado. Não acontece porque se trata de uma questão cultural do brasileiro. Será assim? Precisamos insistir no estímulo ao uso da carona e do transporte público e buscar que este traga qualidade de vida para o usuário.
com a palavra aqueles que viajam em qualquer modal disponível na cidade. O visível aumento da quantidade de carros e linhas em determinadas áreas não parece ser a melhor solução. Distribuir os ônibus e linhas racionalmente nessas áreas e nos horários em que mais se precisa deles, sim, parece óbvio, mas ainda não está ocorrendo. São comuns as queixas de falta de fiscalização e de punição no trânsito para os ônibus de convivência com motoristas mal preparados para lidar com usuários e que trabalham visivelmente em más condições, sobre vias esburacadas e barulho demais dentro de seus carros. Um serviço considerado de baixa qualidade pelos passageiros que acham que pagam caro pela passagem. Quanto ao transporte de massa, temos trens onde os passageiros são empurrados para saírem na porta, tamanha a lotação. O nosso metrô ganha uma estação a cada 10 anos para as mesmas linhas, mostrando composições já superlotadas com problemas de refrigeração, o que somente prova seu sucesso como alternativa e que foi mesmo adotado pelos cariocas. Os bondes de Santa Teresa precisariam de um capítulo à parte. As vans se multiplicaram para atender a uma demanda que apenas sinaliza que as empresas de ônibus não se adequaram totalmente às necessidades dos passageiros e agora representativas para a cidade ainda carecem de investimento e regulamentação para prestar um serviço satisfatório. Por fim, como médico que sou, quero ressaltar a importância de investirmos pessoalmente nas caminhadas e no uso da bicicleta. Todos podemos planejar e reservar alguns trajetos que costumamos fazer em nosso caminho diário para fazê-los a pé. Quanto à bicicleta, opção divulgada como plano dos últimos governos, deve e precisa de fato ser utilizada como meio de transporte, não apenas para os turistas e passeios. A propaganda está boa, mas quem busca fazer uso merece ser visto com mais seriedade. Precisamos mais campanhas de educação para entender como circular entre os pedestres e outros ciclistas, mais vias eficientes para circular e locais para estacioná-las, disponíveis e realmente com segurança, senão continua uma utopia. Em tempo, hoje comemoramos o Dia da Árvore, uma data importante, mas que reduz a árvore ao tempo de um dia. Assim como o Dia dos Pais e das Mães, o Dia da Árvore é todo o dia. Eu queria concluir lendo rapidamente o e-mail que eu recebi ontem de um munícipe. Boa tarde, preciso da sua ajuda. Faço parte de mais uma minoria da cidade do Rio de Janeiro que está sendo reprimida. A minha minoria não incomoda ninguém, não faz barulho, não polui, não cria engarrafamento, não prejudica a cidade. Quem sou eu? Sou um trabalhador que utiliza uma bicicleta como meio de transporte. Vou para o trabalho, mercado, médico, hortifruti, etc. Mas na minha cidade tem ciclovia, mas é só para turistas e para passeios. Mas não tem problema, vivo sem. Os motoristas e pedestres não respeitam o Código de Trânsito e não existe fiscalização adequada. Mas eu vou sobrevivendo, pedalando em vias mais vazias. Não existem bicicletários, mas não tem problema. Eu prendo nos postes, grades ou árvores. Mas não posso vir trabalhar de bicicleta, pois a Guarda Municipal da cidade do Rio de Janeiro está confiscando as bicicletas presas em postes, árvores e grades, em sua força-tarefa para organizar e limpar a cidade, que se intitula como choque de ordem. Engraçado que o município do Rio de Janeiro se intitula a capital da bicicleta. Se não posso prender nas árvores, postes ou grades, onde devo prender? Pois não existe bicicletários na minha cidade. Somente em pontos turísticos e em alguns estabelecimentos comerciais. Ele manda alguns links para provar o que estou falando e eu fiquei sensibilizado com este e-mail e nós vamos propor uma audiência pública justamente para discutir o problema do transporte por bicicletas aqui no Rio de Janeiro. Eu concordo que ainda seja uma utopia. Eu, como morador de Vila Isabel, posso afirmar que não existe uma via para bicicletas decente em nenhum lugar do Rio de Janeiro, a não ser na orla marítima, que fica para os turistas e as pessoas de maior poder aquisitivo que passeiam na orla do Rio de Janeiro e em volta da Lagoa Rodrigo de Freitas. Bom dia, boa tarde a todos. O próximo orador inscrito é o nobre vereador Paulo Pinheiro, que dispõe de 10 minutos.
Senhor presidente, vereador Ivanir de Mello, hoje podemos falar, é verdade? Vereadores presentes, funcionários, eu não posso deixar de falar hoje sobre esse fato que todos devem ter acompanhado pela imprensa. E quando a imprensa quer, quando a imprensa divulga, as coisas aparecem, daquele paciente que andou 80 quilômetros atrás do atendimento. Só que a imprensa falou esse caso acontece todos os dias. E ele vem, a única grande vantagem desse caso é que ele vem desmascarar, ele vem desmentir, ele vem mostrar que os secretários de saúde mentem constantemente para a população quando dizem. Por exemplo, ontem, disse as declarações do secretário de saúde, tanto estadual, Sérgio Corte, quanto municipal, Hans Domann, são vergonhosas. Para quem não acompanhou o caso, que é comum acontecer todos os dias, nesse momento está acontecendo um, o cidadão caiu da laje, 7 metros de altura, da laje não, do telhado, era um telhado, ele estava botando uma antena, caiu 7 metros de altura, bateu com a cabeça. Teve um trauma de crânio e outras lesões. Era um politraumatizado. Entre os traumas, um era o de crânio. Pois, vejam, senhores, a família chama uma ambulância, do SAMU, a ambulância vai lá, o pega e vai para o lugar mais próximo. Qual é o lugar mais próximo? Um posto precário de saúde tem em Xerém, que é um posto absolutamente precário. Lá é para atender as coisas mais simples, mais básicas do mundo. Lá é uma coisa pior do que uma UPA. E lá é constatado pelo médico que o caso dele é grave, pelo menos isso foi feito, que era importante. Então ele é encaminhado para o hospital de referência de emergência mais próximo de Caxias. Ali existem 2 hospitais. Moacir do Carmo, que fica na Rio Petrópolis, e o Saracuruna, mais acima, que é um hospital que está mais bem preparado. Foi levado para o hospital de Saracuruna. Chegando no hospital de Saracuruna, a informação inicial é que é uma informação para mim, eu lido aí, o doutor Ivanir deve lembrar disso, que foi secretário de saúde há muitos anos. Eu ouvi uma informação nova para mim, que durante a madrugada de ontem, o aparelho de tomografia estava em manutenção. Eu nunca vi empresa nenhuma fazer manutenção de madrugada, mas parece que estava fazendo madrugada. Então não tinha tomógrafo, nem tinha, o jornal fala neurologista, mas não deve ser neurologista, deve ser neurocirurgião. Por isso, esse paciente grave, precisando de tomografia, precisando de uma equipe especializada, foi removido para o Hospital Getúlio Vargas, na Penha, onde o Estado acabou com as equipes de neurocirurgia. Chegando lá, mais uma vez, acompanhado de um médico, o convenceram de que não poderia ficar lá, que tinha que ir para um lugar que tivesse tomografia, que tivesse neurocirurgião. E aí eles são de Caxias. Ele veio para Penha, da Penha ele migrou para o centro da cidade. Foi ao Hospital Souza Aguiar, a maior referência, a maior emergência da América Latina. Chegando no Souza Aguiar, o que aconteceu? Não tinha como atendê-lo, porque o neurocirurgião que estava de plantão, apenas um, estava operando um paciente e tinha outro na fila. Então a família foi convencida de que ali ele ia morrer. Resolveram levá-lo para onde? Para um hospital que todos nós conhecemos, um hospital importantíssimo, um hospital que sempre foi um hospital de qualidade, que é o Hospital Carlos Chagas. Então ele foi do centro para Marechal Hermes, migrou mais uma vez. Chegando lá, o Hospital Carlos Chagas está sendo desativado da sua emergência. O Hospital Carlos Chagas hoje tem uma área que fica de uma série de leitos prontos para receber pacientes das UPAs, e uma outra área que se formou um serviço de cirurgia bariátrica, que é muito importante, mas não para ocupar o lugar da emergência que tinha no Hospital Carlos Chagas. Evidente, chegou lá por sorte o tomógrafo funcionava, não tinha manutenção durante já de manhã isso, porque ele já migrou, já passou a madrugada inteira, já chegou de manhã. E chegaram à conclusão, fizeram a tomografia, que ele era um paciente grave, conclusão que já sabíamos antes. E aí, então, ele é encaminhado para o Hospital Salgado Filho no Meia, que por um desses acasos do destino, recebeu e o colocou num pseudo-CTI que existe lá, que é a unidade de pacientes graves na emergência. E ali, pelo menos, ele ficou com o que precisava. Foi entubado, passou a receber medicação para ter o coma induzido e ficou mediamente atendido, até que mais tarde conseguiram uma vaga no CTI normal. Este caso é um caso de livro, é um caso típico que, lamentavelmente, com a vida alheia, vem desmentir as mentiras ditas constantemente através da imprensa. Ontem mesmo, o jornal RJ-TV deu um espaço enorme ao secretário estadual para dizer um dos maiores absurdos que eu já ouvi na minha vida. Ele culpa o posto de saúde de Xerém.
Ele diz que o posto de saúde é o responsável por não ter entrado na rede, que existe um perfeito sistema de regulação hospitalar. É mentira, o sistema não funciona, todos nós sabemos que não funciona. Um dos gestores públicos mais importantes que o Estado teve, trabalhou durante muito tempo para esta secretaria, dirigiu alguns hospitais, depois foi para a regulação e foi demitido da regulação porque denunciou à imprensa que aquilo não funcionava. Dr. Chaves, que hoje está auxiliando o Ministério Público na área da saúde. Ele sempre disse claramente isso não existe. Não é mentira do secretário, não existe setor. E o do municipal fez outra gracinha. Disse que a resposta para a população, acho que se eu fosse da família, eu ficava muito feliz, que foi buscar as informações e no setor dele de regulação, no sistema de regulação do município, não havia nenhum pedido para esse cidadão. Mas mesmo assim, o hospital, um dos hospitais da prefeitura, o Salgado Filho, acabou o atendimento. Secretário, está 1 a 1. Um dos hospitais da prefeitura não atendeu e o outro atendeu. Esse resultado é 1 a 1, igual de domingo do Botafogo e Flamengo. Os dois perdem. O que não foi atendido e o que foi atendido atrasado. Ou seja, continua havendo uma posição que parece de deboche dos secretários em relação ao que está acontecendo. O secretário estadual, e aí o que acontece? A família que não tem controle, a família que perdeu completamente o controle, que está chateado com o que está acontecendo, foi para a imprensa reclamar o que aconteceu. E ontem, a TV Globo colocou o pai e a mãe ao vivo no seu telejornal, e eles, como ao vivo não pode cortar, geralmente a Globo corta aquilo que ela quer que coloque e deixa aquilo que ela não, aquilo que ela aceita fica, o que ela não aceita corta. O pai, muito nervoso, dizia, se fosse o filho do Sérgio Cabral, isso não tinha acontecido. Não deu tempo de cortar a palavra dele, ficou aquele mal-estar, aquele cheiro de coisas queimadas no ar, e ninguém entendeu bem o que estava acontecendo. Mas é isso que vem acontecendo. Este é o retrato, senhores. Nesse episódio, junto as duas coisas. Falta de organização, porque a central de regulação não funciona. Falta de profissionais de saúde em algum desses hospitais, que não tinham neurocirurgião. O Getúlio Vargas está sem neurocirurgião há muito tempo. O governo do Estado resolveu colocar o núcleo, o polo de neurocirurgia, no Adão Pereira Nunes, que também não tinha na noite o especialista sobre isso. Ou seja, isto é uma brincadeira. E aí, vemos o que acontece. Mesmo assim, as autoridades querem apenas vir à televisão para dizer aquilo que acham. O secretário teve um espaço enorme na televisão, o secretário estadual, para dizer uma série de absolutas inverdades. A vereadora Tereza queria uma parte? Não, estou vendo a senhora. Não? Tá bom. Então, por isso, mais uma vez, eu vou cobrar aqui, que esta casa tentou fazer, não conseguiu. Nós, médicos do Rio de Janeiro, eu me coloco junto com os outros que têm participado desse movimento, queremos conversar com o prefeito da cidade. Estamos tentando uma audiência pública, uma audiência com o prefeito, não pública, privada, com o prefeito Eduardo Paes, para que nós possamos falar mais uma vez com ele sobre essas coisas que provavelmente não estão chegando a ele. O secretário não está levando as informações da verdadeira crise que acontece hoje na Secretaria Municipal de Saúde. Crise de recursos humanos, crise que nós vimos os tomógrafos encaixotados e não funcionando, crise na área de atenção básica, onde as clínicas da frente são inauguradas e continuam sem médicos em várias delas, onde as UPAs não têm pediatra, como é o caso da Rocinha, e parece que a grande só está sendo importante para o prefeito inaugurar. Inaugura e depois não funciona. Então, por isso, e nós, lamentavelmente, vereadora Tereza, vereador Tio Carlos, que participaram dessa discussão anteriormente, nós não conseguimos, e o argumento usado foi a tal audiência pública aqui. Eu acho que é muito pouca coisa para uma fuga tão grande. Parece que o prefeito não quer mais receber, porque não é pela questão aqui da audiência pública, é porque ele não tem o que oferecer. Não é só dinheiro que se vai vestir ao prefeito, vai se discutir e tentar mostrar ele a situação grave da saúde. Por isso, o movimento dos médicos aqui do Rio de Janeiro, que é composto por, em todos os hospitais da cidade do Rio de Janeiro, os hospitais da prefeitura, existe um comando do movimento unificado dos profissionais de saúde. Como o prefeito não consegue, achou uma maneira interessante de chamar a atenção para ver se o prefeito consegue acordar. Eles hoje começaram a distribuir na cidade inteira este jornal, que é um jornal muito interessante. É um jornal, não tem nenhuma agressão ao prefeito, apenas procura-se, e tem o rosto do prefeito, para marcar uma audiência e atender nossas reivindicações.
SOS Saúde Pública, por melhores salários contra a privatização da saúde, movimento dos médicos e dentistas da rede municipal do Rio de Janeiro. Então, esse jornal está sendo afixado em todos os hospitais do Rio de Janeiro. Na próxima sexta-feira, é outro ato importante. É um ato importante a abertura da Conferência Municipal de Saúde, conforme a lei do SUS, a lei prevê votações para eleição de presidente do Conselho Municipal de Saúde e Conferência de Saúde a cada 2 anos. Nós aprovamos uma lei aqui que mudou para 4 anos esse espaço e que também obriga agora que haja eleição para presidente da República, para presidente do Conselho Municipal de Saúde, que achei tão importante que confundi com o presidente da República. E na sexta-feira, às 17 horas, no Colégio Pedro II, em São Cristóvão, no Campo São Cristóvão, haverá a abertura da Conferência Municipal de Saúde. Espero que o secretário não falte, e que ele faça a abertura e que possa ouvir as reivindicações de todos lá no Campo São Cristóvão. Porque, da última vez em que este assunto que nós estamos falando agora foi discutido, a questão da regulação, a Prefeitura gastou um bom dinheiro, organizou um encontro aqui no Centro Sul-América, ali perto da sede da Prefeitura, naquele centro de convenções. Boa parte dos profissionais de saúde foram lá para ver o que a Secretaria Municipal tinha a falar sobre a regulação, e o secretário que ia falar sobre isso não foi. Ele tem faltado a alguns compromissos, porque não sei o que está acontecendo com o secretário em relação a alguns compromissos importantes da sua presença. Espero que ele não falte na abertura da conferência. E eu gostaria de colocar depois, pedir para o pessoal da casa, para que se fosse publicado no Diário Oficial o cartaz com o pedido para que possamos achar o secretário de saúde, o prefeito da cidade, Eduardo Paes, para receber os profissionais de saúde. Muito obrigado. O próximo orador inscrito é o nobre vereador Tio Carlos, que dispõe de 10 minutos. Senhor presidente, boa tarde aos companheiros que estão presentes. Espero que nós tenhamos hoje uma sessão repleta de vereadores para que a gente realmente possa avançar nos nossos trabalhos. Senhor presidente, eu resolvi fazer minha colocação hoje em relação ao manifesto que foi feito ontem aqui no centro da cidade, inclusive aqui na Cinelândia, sobre a corrupção. Acho oportuna cada vez mais a participação do cidadão. Ontem lamentei não poder estar presente, tinha que sair correndo daqui, que tinha uma palestra para dar numa escola, mas quero ser solidário e, mais do que nunca, que todos nós possamos abraçar essa campanha contra a corrupção. Isso independentemente de situação partidária, porque vi bandeiras de alguns partidos, enfim, mas eu acho que nós temos maus quadros, infelizmente, isso também é uma realidade da nossa política nacional, em todos os partidos. É de lamentar. Os anos anteriores, vimos aí mensalões, inclusive citado até do meu partido, do Democratas, e até é bom que posso dizer isso, porque quando identificado políticos do meu partido, de imediato foram expulsos, diferente de outros partidos que vêm acobertando e de forma muito clara, até confessos, e, enfim, continuam nos partidos e, pior, influenciando na política nacional. Isso eu quero dizer de forma objetiva, que nós temos que, todos nós, seja político, seja advogado, profissionais liberais, cidadão de uma maneira geral, tem que participar, inclusive assinando essa iniciativa que começou aqui a coletar assinaturas. Precisamos de mais de 1 milhão de assinaturas para tornar, sim, a má utilização do dinheiro público em crime hediondo. O crime de corrupção tem que ser considerado como um crime hediondo. Isso, eu quero dizer, o número que foi estimado inicialmente era que tivéssemos aí mais de 30 mil pessoas aqui na Cinelândia. Felizmente, pelo que vi hoje no jornal, infelizmente, o número foi pequeno, principalmente aqui na matéria dita, sentindo muita ausência da juventude. Lembro do movimento Cara Pintado, onde a gente conseguiu mostrar que a força, e aí sim, juntos somos fortes, no sentido da palavra, de que nós podemos muito mais do que só ficar sentados lamentando.
corrupção encontramos em todas as áreas. Outro dia, senhor presidente, estávamos aqui com um grupo de crianças, eu e o vereador Jorge Manaia, recepcionando as crianças que visitavam a Câmara, e nós abrimos para as perguntas. Uma criança, senhor presidente, levantou o braço, falou assim: ô vereador, me diz uma coisa, por que todo político é ladrão? Aí eu olhei para a criança e falei: isso com certeza, seu pai deve ter dito, mas você conhece algum político? Ele falou: não. Então, eu quero que você entenda que maus profissionais nós temos em todas as áreas. É assim, por exemplo, com o policial militar. Mas será que todo policial é corrupto? Tenho certeza absoluta que não, senhor presidente. Claro que nós sabemos de alguns casos, muitas vezes noticiados na mídia, mas nós não podemos, neste caso, julgar toda uma corporação na lama. E é assim a política também. Nós temos homens que foram eleitos pelo povo, e aí também posso responsabilizar também o eleitor. Senhor presidente, não são poucos os casos em que o eleitor diz que votou por votar. Não são poucos os casos onde o eleitor, e aí sim, em função da descrença, vota às vezes quem dá um jogo de camisa, quem dá uma cesta básica, aquela política covarde, assistencialista do centro social. Isso faz com que possa ser eleito pessoas que não têm um compromisso realmente com a causa pública. Então, eu quero chamar a atenção, e aqui também, outro dia, nós tivemos uma reunião, senhor presidente, foi engraçado, mas de triste, é um paradoxo. Quando uma criança fala isso, senhor presidente, e se nós não mostrarmos que esta casa, assim como outras casas legislativas, tem pessoas do mais alto gabarito, pessoas que estão comprometidas em fazer o seu melhor em relação à causa pública. Então, eu quero dizer, eu sou mais um a me somar a esses políticos que estiveram aqui ontem, eu não pude estar, mas na próxima, no dia 12 de outubro, quero que tenhamos muito mais do que 2.500 pessoas. Eu acho que toda a sociedade tem que acordar. E digo também, senhor presidente, e aqui vejam alguns companheiros presentes no plenário, durante a eleição, eu fiz uma reunião, e aí um cidadão levantou o braço e falou: tio Carlos, não vou votar em você, porque é uma pena que você esteja entrando para a política. Conheço a sua história, mas político não tem jeito. Quando entrar lá, vai ser mais um, vai se corromper. Eu fiquei um pouco assustado, porque digo, senhor presidente, o senhor que é um homem de caráter, um homem que com certeza dignifica esta casa, sabe o que eu vou dizer. Para mau caráter, para ladrão, não é nesta casa, não são nas casas de lei. Se ele tem a oportunidade de roubar 1 centavo, ele vai roubar 1 centavo, seja dinheiro público ou dinheiro de qualquer um. Então, eu perguntei ao cidadão: o senhor, qual é a sua profissão? Ele falou: taxista. Aí eu me senti tentado a fazer algumas perguntas, senhor presidente. Eu falei: olha, que eu conheço também um monte de taxistas piratas, mas não vamos aqui dizer mal da classe dos taxistas. Pelo contrário, são profissionais sérios, todos eles fazem da melhor forma possível o seu trabalho, mas quero lhe perguntar uma coisa. O guarda, o senhor está dirigindo o seu carro, sem querer o telefone tocou, o senhor atendeu o seu celular, se distraiu, falando no celular, avançou o sinal, o guarda lhe para. O que o senhor faz? Esse cidadão que estava colocando em xeque os políticos, dizendo que eram corruptos, sabe o que ele disse, senhor presidente? Na mesma hora, ele falou, aí eu perguntei: o que o senhor faz? Aí ele: na mesma hora eu chamo o guarda e quebro com um vintinho. Foi o que ele disse, senhor presidente. Aí eu disse: olha, o senhor pode até reclamar que o policial é corrupto, mas o senhor também é criminoso, porque não existe corrupção com um polo só. Se existe corrupção, é porque tem corruptor e tem aquele que aceita corrupção. E assim na política também. Não adianta reclamar da classe política, não adianta se o cidadão, o eleitor, não fizer a parte dele. Então, que esse movimento contra a corrupção seja abraçado por toda a sociedade e pela classe política, por todos os profissionais. E eu quero dizer isso, que não é bandeira política, é obrigação de todo cidadão de bem. Dizer não à corrupção. E mais do que isso, senhor presidente,
também fazer a sua parte. Não adianta ter um discurso bonito, como alguns que às vezes pegam a bandeira, seja lá do partido, levanta a bandeira, e aí, quando tem a oportunidade de ter um cargo público, não faz com seriedade. Então, assim, senhor presidente, eu encerro a minha fala dizendo que a manchete é: o Rio dá o grito contra o desvio de dinheiro público. Esse grito, espero que ele possa estar ecoando cada vez mais, para que não só em Brasília, como na Assembleia Legislativa, como na Câmara de Vereadores, enfim, como em todas as casas de leis, nós possamos ter a obrigação de dizer não à corrupção. Isso faz parte, senhor presidente. Então, eu quero aqui dizer, quando um médico falta o plantão, ele também está sendo corrupto, porque está recebendo sem trabalhar. Quando o político recebe sem vir trabalhar, ele também está dizendo sim à corrupção. E eu quero dizer, quando um cidadão vende o voto por um copo de cachaça, ele também está contribuindo para que essa corrupção cada vez aumente mais. Então, aqui eram as minhas palavras, dizer que esta casa, tenho certeza, em nome de todos os vereadores, nós podemos com certeza abraçar essa campanha, porque chegou a hora, de novo, ver a população na rua pedindo exatamente isso. Política tem que ser um ofício, mas um ofício de forma ética, de forma responsável. Todos nós temos que dar, como obrigação e como parte do nosso mandato, satisfação ao cidadão, porque é o cidadão que paga os nossos salários. Não só os políticos, mas todo servidor público tem que ter respeito com o dinheiro público. Então, eu termino a minha fala agradecendo e vou procurar me somar a essas pessoas que estão, nesse momento, coletando essas assinaturas para que a gente possa transformar o crime de corrupção num crime hediondo. Muito obrigado, senhor presidente. O próximo orador inscrito é a nobre vereadora, retificando, o próximo orador inscrito é o nobre vereador doutor Eduardo Moura, que dispõe de 10 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, assessores, funcionários da casa, imprensa, público da galeria, mais uma vez eu subo a esta tribuna para pedir a atenção de todos para o pré-sal. Nas próximas 2 semanas vai ser analisado o veto do ex-presidente Lula à emenda Ipsen Pinheiro, aquela que distribui todos os royalties do petróleo pelos municípios não produtores e produtores. Para que a população do Rio de Janeiro possa melhor compreender, se no próximo dia 5 de outubro o Congresso Nacional derrubar o veto do ex-presidente Lula, o prejuízo do Estado do Rio de Janeiro será incalculável. Estima-se um prejuízo de aproximadamente 9,6 bilhões por ano, mas já se fala com as novas descobertas que esse prejuízo possa dobrar, supere os 18 bilhões. O desfecho deste assunto que se debate será pelo menos 3 anos e será dado no próximo dia 5 de outubro. O Rio de Janeiro, São Paulo, Espírito Santo e seus respectivos municípios produtores são os maiores prejudicados com a derrubada deste veto. Estão querendo quebrar os contratos já consolidados, o que é mais grave ainda, onde os royalties já são pagos e simplesmente deixarão de ser. Isso significa a redução das receitas que já estão previstas no plano plurianual. Isso representa um perigo para toda a população, pois, repito, quando o Estado perde, o município também perde. Não estamos jogando contra os estados e municípios não produtores, ao contrário do que alguns podem pensar. Estamos jogando muito a favor e com uma visão futurista, afinal, esses estados e municípios estão permitindo que seus representantes, que aparentemente hoje votam em sua defesa, mas que, na verdade, estão abrindo um precedente, pois se o governo federal permitir oficialmente que um contrato seja descumprido ou rompido hoje, o que impedirá deste mesmo governo
concordar com rompimentos contratuais futuros. Se isso acontecer no próximo dia 5 de outubro, se este veto for derrubado, todos os estados e municípios do nosso país estarão sujeitos, a partir daí, a assaltos parecidos. Este é um procedimento extremamente perigoso e que coloca em xeque o compromisso assumido da União com seus estados e municípios. Coloca em xeque a palavra dada e acordada entre o governo brasileiro e seu povo. Não podemos permitir que isto aconteça. A única coisa que a população do Rio de Janeiro quer é que se cumpra a previsão constitucional e legal. Sou presidente da Frente Parlamentar em Defesa dos Royalties do Petróleo e, juntamente com mais 30 vereadores desta Casa, estamos nesta luta de conscientização. Estamos com a petição pública disponibilizada em meu site www.eduardomoura.com.br. Assine esta petição e vamos dizer não a esta quebra de contrato e não ao regime de partilha do pré-sal. Hoje, nós ainda tivemos uma coluna do Globo, que eu tive acesso, e que eu gostaria de trazer para os senhores, que diz: saída para os royalties passa pela União. Entre idas e vindas, prosseguem as negociações para se chegar a um entendimento em torno da divisão da receita de royalties sobre a produção de petróleo e gás do mar. Políticos mais experientes já perceberam que o impasse, ou seja, se não houver entendimento com os estados e municípios produtores, jogará por terra, principalmente, as aspirações dos não produtores, pois renomados juristas já se pronunciaram pela inconstitucionalidade da fórmula vetada pelo então presidente Lula. Neste caso, o Supremo Tribunal Federal poderá manter inalteradas as regras em vigor, exatamente as que têm sido alvo do movimento que objetiva transferir para os não produtores a maior parte da receita dos royalties. O jurista Célio Borges, ex-ministro da Justiça, ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, experiente ex-parlamentar e um dos mais conceituados professores de direito constitucional, chega a considerar os direitos compensatórios dos estados produtores como cláusula pétrea da Constituição. Neste caso, estados como Rio de Janeiro, Espírito Santo e São Paulo nem teriam aval inconstitucional para negociar perdas de receita, como fizeram no acordo com o governo Lula, em torno do projeto que criou a possibilidade do regime de partilha em futuros campos da camada do pré-sal. Portanto, é uma discussão que pode ir muito longe e, como se sabe, os estados e municípios não produtores desejam participar mais, desde já, do bolo das receitas dos royalties. Continua. A forma mais viável, sem luta judicial, para se contornar este impasse, é o próprio governo federal redistribuir parte de sua fatia dos royalties e participações especiais. A União tem, de fato, este papel de redistribuição e caberia não a transferência de receitas de estados e municípios produtores para os não produtores, mas sim do tesouro para estes. O governo do estado do Rio chegou a propor aumento das participações especiais, iniciativa contestada pela indústria, como saída para se suprir esta transferência. Aqui há outro ponto de divergência jurídica. O que, no fundo, esse embate em torno dos royalties traduz é o enorme anseio dos entes federativos em aumentar sua fatia na receita tributária do país. A União concentra os recursos sob a justificativa de que tem um papel de redistribuição. Mas é exatamente sobre essa função que existe uma grande insatisfação entre os entes federativos. Os paliativos adotados para se atenuar essa insatisfação quase sempre se apoiam em aumento da carga tributária, o que motiva novos problemas e desequilíbrios e posterga soluções mais duradouras. Incremento de investimentos federais em estados e municípios não produtores
é o que o Palácio do Planalto se propõe a fazer. Mas tal alternativa envolve desconfianças políticas de prefeitos e governadores, reação compreensiva, aliás, diante da experiência histórica. Em síntese, sem que a União transfira diretamente para os cofres de estados e municípios não produtores uma fatia do que recebe de royalties e participações especiais, o entendimento não será possível. E sem esse entendimento, até mesmo que foi negociado em relação aos futuros blocos do pré-sal, sob regime de partilha, correrá o risco de cair em uma batalha judicial que pode se arrastar por muito tempo e ainda projetar uma sombra de incertezas sobre toda essa indústria. O que eu gostaria de trazer aqui para os senhores e para as senhoras é que isso é um movimento que tem que ter a colaboração de todos os vereadores desta casa. 30 deles estão conosco nesta frente parlamentar, mas tenho certeza que a totalidade da casa julga que é muito importante que esses recursos não deixem de ser do Estado e do município do Rio de Janeiro e dos municípios produtores do Rio de Janeiro, do Espírito Santo, e por sorte agora de São Paulo também. Eu digo por sorte porque se havia alguma dúvida em relação aos políticos do Estado de São Paulo, agora que tem a possibilidade deles contarem também com esses recursos do pré-sal como produtores, eu tenho certeza que mudará essa visão que eles tinham até aqui. Então, eu apelo aos senhores, às senhoras que nos assistem nesse momento através da TV Câmara, que façam a assinatura desse abaixo-assinado, que não é um abaixo-assinado do vereador Eduardo Moura, é um abaixo-assinado de todos os munícipes do município do Rio de Janeiro e do Estado do Rio de Janeiro também, como do Espírito Santo e do Estado de São Paulo. Se nós deixarmos que as coisas continuem correndo sem a nossa voz gritando contra esse status quo que está querendo vigir, com certeza nós nos amargaremos na frente. Não há necessidade, a meu juízo, de nós ainda termos que buscarmos a justiça para termos os nossos direitos. Nós não estamos pedindo aqui nada do que não esteja implícito e descrito na Constituição Federal. Nós não temos o ICMS onde é produzido o petróleo. O ICMS, ele é cobrado onde é utilizado esse petróleo e os seus derivados. Por que então nós não temos o ICMS e, além de tudo, não teremos também os royalties aqui para os estados produtores? Para finalizar, senhor presidente, nós não podemos permitir que isso ocorra, porque se houver um desastre ecológico, eu queria saber quem vai ajudar o nosso município, quem vai ajudar o nosso estado a dar conta disso. Muito obrigado. O próximo orador inscrito é a nobre vereadora Sônia Rabelo, que dispõe de 10 minutos. Nobres colegas vereadores presentes no plenário e nos seus gabinetes, senhores funcionários, assessores. Senhor presidente, venho falar, mesmo após uma semana de passado o fato, sobre algo que eu entendo que não pode passar em branco. Embora possa ser um fato, talvez, que venha acontecendo de comum na política. Na semana passada, nós tivemos aqui na Câmara a conclusão de um processo de discussão e votação de um projeto de lei 1005,
bastante polêmico. Bastante polêmico. E, na conclusão desse processo de votação, infelizmente saíram vários comentários aqui na imprensa, inclusive em relação a colegas que votaram a favor e que houve críticas até do chefe do Executivo. Mas a crítica que mais me abalou foi uma que saiu não só no Jornal Extra, mas também em outros jornais, no qual, está aqui entre aspas, o senhor prefeito dessa cidade, ao comemorar a aprovação, teria dito: desafio a qualquer um dos mentirosos que criticaram o projeto a checar se houve alguma mudança nos direitos dos servidores. Senhor presidente, eu acho absolutamente lamentável que o chefe do Executivo, do Poder Executivo Municipal, tenha sugerido, ainda que sugerido, que os parlamentares aqui presentes, membros de outro poder da República, ao se manifestarem no seu legítimo direito e obrigação constitucional de se posicionar com críticas que julguem verdadeiras, tenham sido qualificados pessoalmente por chefe de um outro poder como, eventualmente, pessoas mentirosas. Ora, senhor presidente, é da essência da democracia, é da essência do debate parlamentar que os vereadores, que são membros, agentes políticos de um poder da República, se pronunciem sobre e discutam sobre aquilo que julgam ser os valores que devem defender. Eles não podem se calar. Nós não devemos nos calar. E isto aqui, o processo democrático, é a livre manifestação das ideias. Não me lembro, em momento algum, no calor dos nossos debates, na semana passada e nas outras semanas anteriores, que algum agente político tenha se dirigido ao chefe do Executivo com qualificações pessoais à mensagem que ele enviou. As nossas manifestações em relação ao projeto se deram em relação ao objeto da votação, ao que estava sendo proposto, e nunca a pessoa que chefia o Executivo. E eu acho que é esse mesmo tratamento respeitoso que os membros desta Casa Parlamentar devem receber do chefe do Executivo, que acredito que pretenda ainda, na sua carreira de governante, chegar a ser um estadista. E isto não é uma postura de estadista. Criticar pessoalmente um membro de outro poder que fez críticas ao objeto que estava sendo encaminhado, chamando-os dessa qualificação que não vou repetir aqui, é, no mínimo, pueril e desrespeitoso. Esta casa é uma casa que deve zelar pelo contraditório, porque o contraditório é a essência do debate parlamentar. Nós, aqui nessa casa, na nossa crítica, e eu pessoalmente, em todas as manifestações que eu fiz ao projeto, eu o fiz e assinei embaixo. Ao contrário de alguns manifestos da própria Prefeitura, com símbolo da Prefeitura, e que foram apócrifos, porque ninguém assumiu a responsabilidade
pessoalmente por aquilo que estava escrito lá. Portanto, senhor presidente, eu gostaria aqui de manifestar, de certa forma, a minha indignação como parlamentar por esse tratamento, que, repito, nós, como membros de outro poder, não devemos ter de um chefe do Executivo. É essa a manifestação que eu gostaria de fazer a esse respeito. A segunda manifestação, deixando já esse assunto, espero, dessa má condução que eu julgo no passado, eu gostaria aqui de fazer a minha manifestação de congratulações aos professores e alunos da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da UFRJ, que, por generosidade e graciosidade, acolheram o nosso convite do nosso mandato para fazer essa exposição que se encontra aqui no saguão da Câmara de Vereadores. É uma exposição que eles estão montando e desenvolvendo no ateliê de arquitetura da UFRJ há 4 períodos escolares. É uma maquete de 1 por 1 sobre a região do Porto, e essa maquete é uma forma de visualização de toda a região. É uma forma de se estudar visualizando. Tive conhecimento dessa maquete quando, há 2 meses atrás, fui convidada para proferir uma conferência na Faculdade de Arquitetura e visitei o ateliê. E foi quando tive a oportunidade de convidá-los para expor essa maquete aqui na Câmara, até para termos a oportunidade, a maquete fica no ateliê no fundão, e, portanto, poucas pessoas têm a oportunidade de ver esse trabalho desenvolvido pelos estudantes de arquitetura sob a orientação dos seus professores. Então, eles se propuseram a refazer a maquete aqui na Câmara dos Vereadores, foi o que foi feito, demorou mais 1 mês só para trazer a maquete para a exposição aqui, e nos painéis, que tem os números inseridos na maquete, os painéis trazem proposições e sugestões sobre sugestões dos estudantes para aquelas áreas numeradas. Portanto, é uma oportunidade única de interação dos trabalhos acadêmicos da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da UFRJ com o saguão, a casa parlamentar, que é uma casa parlamentar aberta não só aos parlamentares, como a todo o povo que transita aqui na Praça da Cinelândia. Por isso, quero consignar aqui o meu agradecimento e a minha admiração por esses estudantes que generosamente refizeram e deram essa oportunidade aqui à visualização desse trabalho. Por fim, não lhe peço mais algum minuto para deixar registrado também aqui que hoje se comemora o Dia da Árvore, o Dia da Festa das Árvores. E, na nossa cidade, nós devemos ter um cuidado especial com as árvores. E as árvores, hoje, são elementos essenciais na questão não só da mudança climática, como também do paisagismo da cidade, do ambiente da cidade. No entanto, gostaria de registrar, senhor presidente, que nós temos, infelizmente, que lamentar ainda o tratamento que a cidade vem impondo à poda das árvores, a instituição, autarquia, parques e jardins, que está sendo esvaziada da sua função
de zelar por esse patrimônio que são as árvores e logradouros públicos da cidade, e também lamentar as contínuas autorizações para corte de árvores para novas edificações. Acho que o assunto relativo não só à poda, como à autorização de cortes, é dramático na cidade do Rio de Janeiro, e estaremos estudando para a proposição, a partir dessa postura, uma posição não só de reposição de árvores, mas que um programa de nem mais um corte. Gostaria de registrar aqui, então, esse dia para finalizar a minha fala. Muito obrigada, senhor presidente. O próximo orador inscrito é o nobre vereador José Everaldo, que dispõe de 10 minutos. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, senhores vereadores, funcionários. Nobre vereador Bolsonaro, que acaba de adentrar o recinto. Eu e o nobre vereador Edson da Creatinina, conversávamos agora, somos membros da comissão, as questões das pessoas com deficiência, que é grave no país, em que pese os avanços. Meu vice-presidente estava ali, quando eu quero alguma informação, algum aconselhamento, até em função da sua posição privilegiada por ser médico, é ele que eu procuro. E temos avançado, né, meu vice-presidente? Senhor presidente, o Dia Nacional da Pessoa com Deficiência foi instituído pelo Movimento Social Encontro Nacional, de 1982, com todas as entidades nacionais. Foi escolhido o dia 21 de setembro pela proximidade com a primavera e o Dia da Árvore, numa representação do nascimento de nossas reivindicações de cidadania e participação plena em igualdade de condições. A lei número 11.133, de 14 de julho de 2005, que instituiu o Dia Nacional de Luta pela Pessoa com Deficiência, encontrou um cenário no Brasil onde é cada vez mais comum se deparar com pessoas com deficiência, senhor presidente, exercendo ações nas mais diferentes áreas. A cada ano fica mais fácil perceber que apresentar uma deficiência não é sinônimo de limitação, mas sim de superação, nobre vereador Edson da Creatinina. O número de exemplos não para de crescer e é possível citar vários nomes de pessoas que superaram suas dificuldades e se destacaram em algum setor. São atletas, músicos, cidadãos comuns que conseguem exercer uma função com igualdade de condições, nobre vereador Carlinho Mecânico. Esta data é comemorada e lembrada todos os anos desde então, em todos os estados do nosso país, servindo de momento de reflexão e busca de novos caminhos. E também como forma de renovar nossas forças nas lutas por inclusão social da pessoa com deficiência. No Brasil, senhor presidente, hoje nós temos, segundo o IBGE, 14,5 milhões de pessoas com deficiência, que dá exatos 24,5 milhões, ou seja, uma população e meia do Chile. É questão, nobre vereador Bolsonaro, da gente lutar por essas questões, conforme o senhor também tem lutado. Apesar dos avanços, nós precisamos
resolver muitas questões. Por exemplo, um deficiente que uma vaga que lhe é destinada em alguma região da cidade, dificilmente ele chegará ao local de destino, porque ele não dispõe de transporte adequado. Então, eu conversava com o nobre vereador Elcio da Creatinina sobre essas questões, que a gente tem que brigar muito para que se chegue a um denominador comum. Algumas leis foram aprovadas, mas é necessário que essa luta seja implementada com mais vigor para que isso aqui não fique como letras mortas. Por exemplo, Lei número 7853, de 24 de 10 de 89, dispõe sobre a responsabilidade do poder público nas áreas de educação, saúde, formação profissional, trabalho, recursos humanos, acessibilidade aos espaços públicos e criminalização do preconceito. A Lei número 8213, de 24 de 7 de 91, dispõe que as empresas com mais de 100 empregados devem empregar de 2% a 5% de pessoas com deficiência. Nobre vereador Israel Atleta. A Lei número 10.098, de 2000, dispõe sobre a acessibilidade dos edifícios públicos ou de uso coletivo, nos edifícios de uso privado, nos veículos de transporte coletivo, no sistema de comunicação e sinalização, e ajudas técnicas que contribuam para a autonomia das pessoas com deficiência. E ainda, nobre vereador Jorge Manaia, a Lei Federal número 10.436, de 2002, dispõe sobre o reconhecimento da Libras, Língua Brasileira de Sinais para os Surdos. Em que pese todas essas questões, a luta, nós ainda temos uma longa estrada a percorrer. Então, senhor presidente, eu ainda disponho de 15 minutos, eu queria disponibilizar esse tempo ao doutor Elcio da Creatinina para completar o meu raciocínio, mas eu queria aqui, senhor presidente, deixar aqui o meu abraço fraterno e colocar o meu gabinete, o gabinete 701, à disposição de todas as pessoas com quaisquer tipo de deficiência. Muito obrigado. O próximo orador inscrito é o nobre vereador Israel Atleta, que dispõe de 10 minutos. Boa tarde, vereadores, vereadoras na casa e também os gabinetes que estão nesse momento nos assistindo. Essa quarta-feira é mais um dia, mais um milagre que não se repete. E eu quero informar a todos vocês que amanhã é o dia mundial de sem carro, né? Então a gente vai observar, ver quantos carros a gente vai ver na rua, né? Que a gente é capaz de ver uma porção ainda, né? Então eu acho que amanhã é dia de eu vir de novo de bicicleta para cá. Hoje já é compromisso, todas as quartas-feiras eu vim de bicicleta para a Câmara. E eu acho que a gente tem um objetivo, porque eu tive uma crítica sobre a bicicleta, que a minha campanha eu fiz de bicicleta. Eu tive até a oportunidade, o nosso presidente, Ivanildo de Mello, eu saí de vigário-geral naquela época, nós fizemos uma carreata lá em Guadalupe, o senhor estava lá também presente, eu lembro, o senhor estava lá junto com a gente, que o senhor mora ali pertinho, mora em Ricardo de Albuquerque. Então, para você ver quanto que é importante, a gente, às vezes, as pessoas fazem a crítica assim, anda de bicicleta, e daí? E daí eu gostaria que as pessoas procurassem acompanhar o trabalho de cada um, porque o meio ambiente hoje ele está pedindo socorro. A nossa vereadora acabou de falar aqui sobre poda de árvore. Então, acho que até para podar uma árvore hoje a gente tem que ter alguém ali, o meio ambiente tem que estar presente,
para que não venha cortar ou podar uma árvore exageradamente, porque cortar muito menos. Eu acho que cortar é um caso de extrema necessidade. Se estiver arrebentando o muro, uma casa, aí o meio ambiente tem que ir lá, a Secretaria do Meio Ambiente tem que estar presente para podar uma árvore e cortar. Então, o meio ambiente hoje, nós temos uma preocupação muito grande. Não é fantasia, não é propaganda, não é marketing, não é nada disso. Cada um de nós temos que ter um compromisso. Eu acho que hoje eu estou carregando um compromisso não só dos meus projetos, das ciclofaixas e ciclovias, mas também preocupado dentro desse trabalho, incentivar realmente as pessoas a andar de bicicleta. Então amanhã, quem não tiver bicicleta, que não quiser andar de bicicleta, venha de ônibus. Eu acho que eu não estou aqui querendo ser injusto com ninguém, eu acho que cada um vai fazer o que quer fazer, que nós vivemos num país democrático, onde a gente vive a democracia, e eu gosto da democracia. Então, acho que eu vivo, até na minha comunidade, eu sou aberto para todos, inclusive nós somos vereador do Rio de Janeiro. Eu acho que nós não somos o vereador só de um lugar, então a gente abre os braços para receber também todos os candidatos, onde a gente se chama o reduto eleitoral. Então, acho que nós temos que ter união. Os vereadores têm que ter união, para a gente poder legislar pelo município do Rio, com força e com determinação, para quando a gente vir aqui, para a gente estar unido, para que o Poder Executivo também possa respeitar mais a gente. Então, a gente tem que estar unido, para na hora certa a gente poder cobrar. Muito obrigado por mais essa oportunidade de hoje. Não havendo mais orador inscrito, a presidência franqueia a palavra. Não havendo manifestação por parte dos senhores vereadores, a sessão fica suspensa até às 15h40. Está suspensa a sessão. Está reaberta a sessão. Terminada a primeira parte do grande expediente, passa-se a segunda parte. Não havendo orador inscrito, a palavra fica franqueada. Não havendo quem se manifeste, a sessão fica suspensa até às 16h. Está suspensa a sessão. Está reaberta a sessão. Esgotado o tempo destinado ao grande expediente, passa-se ao prolongamento. A mesa dará ciência das proposições recebidas. Requeiro à mesa diretora, na forma regimental, a concessão do conjunto de medalhas de mérito Pedro Ernesto a Ângela Maria do Nascimento Gaeta, pelos 33 anos de excelente trabalho realizado na direção da Escola Municipal de Lermando Cruz. Autor, vereador Paulo Messina. Os senhores vereadores que estão de acordo, permaneçam como estão. Aprovado. Esgotada a matéria do prolongamento, passa-se a ordem do dia. Em nome da mesa diretora, lembro aos senhores vereadores que amanhã, dia 22 de setembro, dia da comemoração do Dia Sem Carro, e que, em atenção ao decreto municipal número 34.316, que proíbe o estacionamento de automóveis particulares em prédios públicos municipais, esta Casa de Leis, em parceria com a Prefeitura da cidade, aderiu ao Dia Mundial Sem Carro. Com a palavra pela ordem, a nobre vereadora Tereza Berger. Verificação de quórum, senhor presidente. Tendo sido solicitado verificação de quórum pela vereadora Tereza Berger, solicito aos senhores vereadores para consignarem
no quadro de presenças, a sua presença. Mais uma vez solicito aos senhores vereadores para participarem da sessão em plenário, consignando no quadro de presenças a sua presença. Mais uma vez, solicito aos senhores vereadores que se encontram em seus gabinetes para participarem da sessão em plenário desta Casa de Leis. Vou fazer a chamada nominal dos senhores vereadores. Alexandre Cerruti, Argemiro Pimentel, Carlos Caiado, Carlos Eduardo, Dr. João Ricardo, Dr. Jorge Manaia, Eliomar Coelho, Israel Atleta, João Mendes de Jesus, Jorginho da SOS, Marcelo Piuí, Nereide Pedregal, Professor Washington, Tânia Bastos. Vou proceder à segunda chamada. Vereadores, Alexandre Cerruti, Argemiro Pimentel, Carlos Caiado, Carlos Eduardo, Fernando, Dr. João Ricardo, Dr. Jorge Manaia, Eliomar Coelho, Israel Atleta, João Mendes de Jesus, Jorginho da SOS, Marcelo Piuí, Nereide Pedregal, Professor Washington, vou encerrar a verificação de quórum. Presentes, 18 senhores vereadores. Há quórum para dar continuidade aos trabalhos. Em tramitação especial em regime de urgência, em segunda discussão, o projeto de lei número 789 de 2010, da mensagem 116 de 2010, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre a criação e organização do órgão municipal de proteção e defesa do consumidor Procon Rio, institui a Comissão Municipal Permanente de Normatização como PEN, o Conselho Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor, CONDECOM,
e o Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor, FUMDC, e da outras providências. A presidência comunica que o projeto recebeu as emendas de número 1 a 3, cujos avulsos estão disponíveis, e a presidência vai colher o parecer das comissões. Quais comissões são? Para o parecer da Comissão de Justiça e Redação, as emendas de número 1 a 3. Nobre vereadora Tereza Berger. Pela constitucionalidade, senhor presidente. O parecer da Comissão de Justiça e Redação é pela constitucionalidade. Vereadora Tânia Basto, pela Comissão de Administração e Assuntos Ligados ao Servidor. Parecer favorável, senhor presidente. O parecer da Comissão de Administração é favorável. Para o parecer pela Comissão de Defesa do Consumidor. Nobre vereador Tio Carlos. Senhor presidente, parecer favorável. Parecer pela Comissão de Saúde. Não, de abastecimento. Perdão, de Abastecimento, Indústria, Comércio e Agricultura. Não, já... A presidência vai refazer a fala. O parecer da Comissão de Abastecimento e Indústria é favorável. Pela Comissão de Saúde, Higiene e Saúde Pública, nobre vereador Paulo Pinheiro. Pela Comissão de Higiene e Saúde, o nobre vereador Rubens Andrade. Parecer favorável, senhor presidente. Parecer da Comissão de Higiene e Saúde Pública favorável. Pela Comissão de Abastecimento, agora sim, de Abastecimento, Indústria e Comércio. Nobre vereadora Tereza Berger. Favorável, senhor presidente. Pela Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira, nobre vereador José Everaldo. Parecer favorável, senhor presidente. O parecer da Comissão de Finanças e Orçamento é favorável. O projeto está em discussão. Não havendo orador que queira discutir a matéria, em votação. A presidência, antes de colocar o projeto em votação, como a última verificação de quórum deu apenas 18 vereadores, não tendo quórum para deliberar, nós vamos precisar verificar novamente, fazer uma nova verificação de quórum. Por isso, solicito aos vereadores que solicitam sua presença no painel. A presidência solicita que registrem as suas presenças para que possamos votar o primeiro projeto da pauta. Nobre vereador Alexandre Cerruti, nobre vereador Regemiro Pimentel, Carlos Caiado, doutor Carlos Eduardo, doutor João Ricardo, doutor Jorge Manaia, Israel Atleta, João Mendes de Jesus, Jorge Braz, Jorginho da SOS, Marcelo Piuí, Nereide Pedregal, professor Washington, Rosa Fernandes. A presidência vai encerrar a verificação. Não há quórum para deliberar sobre a matéria. Presentes 18 vereadores. Passa-se a matéria seguinte. Pela ordem, nobre vereador Rubens Andrade. Senhores vereadores e senhoras vereadoras, eu me encontrava aqui ao lado no café, juntamente com o vereador Paulo Pinheiro, quando foi me entregue aqui uma matéria a um passo do Armagedon, do engenheiro Alfredo Pretic, engenheiro e escritor. E quero lamentar aqui, é óbvio, nós temos que debater, e é um tema atual, já que a presidente da República se encontra lá na ONU, hoje fez o discurso de abertura,
já participou de outras tratativas, e o posicionamento do Brasil apoiando a criação do Estado palestino. Trago essa questão aqui a essa casa, já que o Rio de Janeiro, do ponto de vista sócio-urbanístico, enfim, nós conseguimos ter uma convivência, particularmente aqui ao lado, no centro, né, de árabes, judeus, muçulmanos e por aí vai. E nós sabemos e temos a compreensão, já representamos a Câmara em vários debates sobre esse tema, de que a saída ali são dois povos, dois estados, que precisam viver em harmonia, precisam viver em paz. E, lamentavelmente, o texto aqui trata de que a criação do Estado palestino provocará um novo Armagedon, como se os palestinos, a criação do Estado, nem pista para pousar avião consegue, porque há 9 anos atrás foi destruída. E a mão de obra, a força de trabalho em Israel procede da Palestina, dos trabalhadores palestinos. Quando não, também dentro do Estado de Israel, nós temos os árabes israelenses lá. Então, agradeço aqui pela matéria, mas quero reafirmar o posicionamento aqui de nós acreditarmos de que dois povos cabem dois estados. Como vai ser essa configuração? E acho que a presidente Dilma pontuou e vem pontuando ao longo dessa semana, representando o Brasil, de que a paz é possível. E o Rio de Janeiro é uma cidade que a convivência entre os povos é possível. Então, se aqui é possível também lá. Então, fica aqui o registro dessa declaração aqui, os senhores vereadores e senhoras vereadoras. Em tramitação ordinária, em segunda discussão, redação do vencido. Em votação, o projeto de lei 1234-A de 2003, de autoria do vereador Eleomar Coelho, que condiciona a concessão de habites e a existência de obras de arte nas edificações. O projeto está em votação. Requer quórum de maioria absoluta. Verificação de quórum, por gentileza, presidente. O projeto está em votação, vereador. Como votam os senhores vereadores Alexandre Cerruti, Argemiro Pimentel, Carlos Caiado, Dr. Carlos Eduardo, Dr. João Ricardo, Dr. Jorge Manaia, Israel Atleta, Ivanir de Melo, João Mendes de Jesus, Jorge Braz, Jorginho da SOS, Marcelo Piuí, Nereide Pedregal, Roberto Monteiro, Rosa Fernandes e Tânia Bastos. A presidência vai encerrar a verificação. Perdão, a votação. Encerrada a votação. Votaram sim 15 senhores vereadores, não 3 senhores vereadores. Sendo essa a terceira votação e verificação com falta de quórum para deliberar, a presidência, antes de encerrar, lembra a todos os vereadores que haverá, conforme requerimento do vereador Dr. Edson da Creatinina, a homenagem com a medalha São Francisco de Assis a Bianca Colin Turano, advogada. E lembrando que amanhã também é o Dia Mundial Sem Carro. Venham de bicicleta, a exemplo do nobre vereador Israel Atleta, que faz isso todos os dias. Está encerrada a sessão. A presidência vai encerrar, convoca a sessão ordinária para amanhã às 14 horas. Está encerrada a sessão.